Tive um sonho com Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis. Eu não sou muito de gravar vídeos e muito menos sobre esse tipo de assunto, mas eu achei interessante gravar esse vídeo porque até para falar sobre essa experiência que eu tive com vocês, e provavelmente alguém já deve ter tido experiências parecidas, e foi uma experiência muito boa e muito transformadora na minha vida. E tudo começou, não lembro ao certo o ano, não sei se foi 2023, 2024, mas eu estava passando por uma situação muito difícil, financeiramente, até emocionalmente também, por conta dessas questões de trabalho e de financeiro. E eu estava num momento muito afastado de Deus, não estava buscando, não estava orando, estava meio que no mundo, né? Até que um dia eu orei do meu jeito e pedi ajuda para Deus, para que Ele me ajudasse a achar soluções e sair daquela situação que eu me encontrava. E foi aí que eu tive o sonho. E o sonho foi muito diferente dos outros, porque foi um sonho muito real, muito forte. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de sonho. Tem aqueles sonhos que a gente tem, aquele sonho aleatório, que a gente sonha um monte de coisa, sonho cortado, a gente não lembra parte do sonho. Mas tem sonhos que são tão reais que parece que você está vivendo aquele sonho. E esse sonho foi um deles. Eu sonhei e eu lembro de todos os detalhes, eu lembro das sensações, eu lembro do... É como se eu estivesse ali presente mesmo. E para mim não foi um sonho. Não sei se você acredita ou não, mas a experiência que eu tive foi tão forte que aquilo não foi um sonho. Basicamente no sonho eu estava numa rua, como se fosse uma avenida, era de noite, estava tudo escuro. E no sonho eu já começava correndo, já aparecia correndo, como se eu estivesse fugindo de um bandido. Tinha alguém correndo atrás de mim. E essa, eu não sei se era pessoa, mas não era uma pessoa, era o inimigo. Porque eu sentia, eu escutava o rosnado, parecia um cachorro correndo atrás de mim. E eu correndo daquilo e eu estava ofegante no sonho, meu coração disparado. E no sonho eu tinha certeza que se aquilo me pegasse, já era. Eu não ia conseguir escapar. E aí eu corria e olhava para frente e eu via tudo escuro. Eu só via a rua, né? E tava tudo escuro. E eu desesperado, correndo, tentando achar saída. E eu olhava para um lado, para o outro, tudo escuro. Até que eu entrei numa rua à direita. A minha primeira rua que eu vi à direita. Assim que eu entrei naquela rua, eu vi um local, o único local que tinha luz. Que tinha um monte de luz branca, assim. E eu corri em direção àquele ponto de luz. Quando eu estava me aproximando, eu vi que se tratava, parecia uma mistura de igreja com um hall de hotel, porque ele era bem grande assim, bem largo a entrada, e tinha muitas luzes, tinha uns degraus, e o que me chamou mais atenção, antes de ter a experiência, foi que eu vi um elevador, só que o elevador estava para fora, ele não estava dentro, ele estava como se fosse assim que você entra dentro do hotel ali, da igreja, tinha um elevador. E eu conseguia ver o tubo de aço, assim, indo até o céu. Ele estava para fora, assim. E aquilo me chamou a atenção. E aí quando eu virei o rosto para olhar para o outro lado, tinha uns degraus, assim, bem na entrada. E foi ali que começou a minha experiência. Eu vi um homem de branco, todo de branco, com umas roupas compridas, assim caindo, assim, de branco. E eu nunca tinha sonhado com esse tipo de situação. Às vezes você pode falar, mas você viu alguma coisa, você viu um filme e aí você acabou sonhando. Não, pessoal, é totalmente diferente daquilo que eu sonhei. E eu vi um homem e o homem estava assim, ó, olhando para mim, com os braços abertos, com aquela roupa branca, sorrindo. E é muito forte isso, mas quando eu virei e encontrei aquele homem, que eu vi ele ali, deu aquele estalo. Eu senti, é como se minha alma falasse comigo e me respondesse, é Jesus. Quando eu vi e ele olhando para mim sorrindo, eu corri em direção a ele como se fosse a última coisa que eu ia fazer na vida. Eu corri, aí que eu acelerei o passo e aquele negócio correndo, aquela coisa correndo atrás de mim, rosnando. E quando eu cruzei o hall, a igreja,
não sei. Aquilo parou de correr atrás de mim. É como se tivesse uma barreira. E aí eu continuei correndo em direção àquele homem. E aí quando eu cheguei perto dele, eu pulei em cima dele assim e abracei ele. E ele tava assim já, tipo, rindo, sorrindo pra mim e me esperando. E quando eu pulei nos braços dele, eu perdi as forças das minhas pernas. Eu não consegui ficar em pé. Eu caí de joelho. E ele, ao mesmo tempo, ele agachou comigo, assim. E aí eu caí, eu desabei. E aí foi uma das experiências mais bonitas e inesquecíveis da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Vai passar 5, 10, 20, 30 anos, eu não vou me esquecer dessa situação, dessa cena. Comecei a chorar. Eu senti uma vontade muito forte de chorar, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio, de alegria. Sabe quando você conquista algo e você chora de felicidade? Fala, consegui. Era essa sensação, mas era um choro muito mais forte. Era uma emoção muito mais forte, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Era um choro de alívio. Falei, nossa, eu tô salvo. De agradecimento, de felicidade. E aí eu deitava assim, chorando no colo dele, e eu olhava assim pra ele, e ele assim olhando pra mim assim, de baixo pra cima, sorrindo. E aí eu consegui ver nitidamente o rosto dele. O rosto. Ele era um homem jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. Ele tinha o cabelo meio castanho, um pouco volumoso, mas não tanto volumoso. Uma barba um pouco feita, mas também naquela barba grande, nem sem barba. E ele tinha o olho que chamou muita atenção, que era um olho verde misturado com azul. Não dava para identificar se era verde ou azul. Só sei que ele conseguia sorrir com o olhar. Ele olhava para mim assim, e sorrindo, e aquilo me hipnotizou. Eu fiquei olhando assim, ele olhando para mim, rindo, e passando a mão na minha cabeça. E ele não falou nada, mas ao mesmo tempo eu consegui sentir o que ele estava transmitindo ali. É como se eu tivesse ele estivesse falando de uma outra forma. E aí eu entendi que quando eu estava no colo dele, assim, ele olhando para mim rindo e ele falava em pensamento assim, tá tudo bem, você tá comigo agora, você tá salvo. E, e aí eu fiquei naquele momento ali e aí eu acordei. Quando eu acordei, eu já acordei chorando. E era 3 e alguma coisa da manhã. Eu acordei com aquela sensação de... Eu tava chorando no sonho e eu acordei chorando. Tipo assim, era uma continuação. E aí eu com aquela emoção ainda, e aí eu entendendo que eu tinha voltado. E foi muito forte aquilo. E um dos motivos pelos quais eu percebi que era Deus comigo, não só pelo sonho, mas pelo que aconteceu depois. Depois eu senti uma fome, uma necessidade muito grande de buscar Deus, de ler a Bíblia. E eu fiquei, quando eu voltei do sonho, eu fiquei com aquilo na cabeça, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E eu comecei a sentir uma fome por buscar mais sobre Deus. Aí eu comecei a ler Bíblia, comecei a ver testemunhos na internet, eu comecei a ver séries, documentários, tudo que envolvia Deus, para poder aprender mais, para poder buscar mais conhecimento. E depois disso eu comecei a ter outras experiências, mas aquela me marcou muito. E aí a partir daquilo que eu tomei coragem, eu me batizei numa igreja evangélica e eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu acho muito interessante, eu senti de gravar, eu acordei faz pouco tempo e eu senti de gravar esse vídeo porque provavelmente alguém passou por uma situação parecida, uma experiência parecida, como eu. E eu acho legal compartilhar essas histórias, porque Jesus é real. Eu acreditava em Deus, mas ok. Mas quando eu tive essa experiência, eu vi o inimigo e vi Jesus ali ao mesmo tempo. E eu tive essa experiência. E eu tive essa confirmação de que é real. E Jesus existe. E ele te ama, se você buscar ele, ele tá sempre com você, ele só tá esperando que você dê uma oportunidade, uma brecha para que ele entre na sua vida e ele transforme a sua vida. Então, se eu pudesse te dar um conselho, entregue sua vida a Jesus, entregue seus caminhos ao Senhor, aceite ele como seu único e verdadeiro Salvador e
acredite que ele veio à Terra, ele nos veio para nos salvar do pecado, porque ele existe, ele é real. Ele é real. E depois daquele dia, muitas coisas aconteceram, positivamente e negativamente também, porque o inimigo se levantou. E aí, inclusive, para o vídeo não ficar longo, eu posso contar num vídeo, uma segunda parte, as consequências, né, de tudo isso. Mas o mundo espiritual é real, pessoal, é muito mais real do que você imagina. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Coloca aqui se você já teve algum tipo de experiência parecida, que eu acho interessante a gente trocar essas informações, até pra gente compartilhar, né? E saber que não tá sozinho, tá bom? Comente aqui, curta, é o meu primeiro vídeo aqui desse canal e eu espero que alcance as pessoas que precisam ouvir esse tipo de testemunho, esse tipo de história, porque às vezes a pessoa pode estar sem esperança, desanimada, triste, achando que tá tudo ruim, que tá tudo dando errado, mas a gente tem um Deus que olha por nós e entrega os seus caminhos ao Senhor. É como diz o Salmo 37, eu não lembro qual, acho que é o 5 ou 6. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Coloca aqui nos comentários a experiência que você teve, que eu vou ter o maior prazer em ler e saber a história de vocês, tá bom? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.